10 bilhões de garrafas. Esse é o volume colossal que a indústria de óleo de girassol processa anualmente para abastecer o mercado global. O setor movimenta cifras de bilhões de dólares, utilizando tecnologias de produção que atingiram novos patamares de eficiência técnica e automação. Milhões de toneladas de sementes deixam os vastos campos da Ucrânia e da Rússia, integrando-se às técnicas avançadas de refino e cultivo dos Estados Unidos e da China. Mas isso é apenas o começo da cadeia produtiva. Por que essa cultura agrícola específica domina uma fatia tão grande da economia alimentar? As plantações cobrem áreas continentais a perder de vista, criando um oceano amarelo. A resposta está na capacidade das fábricas modernas de transformar a colheita no valioso ouro líquido, com perdas mínimas e velocidade industrial. À primeira vista, os campos de girassóis parecem paisagens bucólicas e simples. Mas, na prática, eles escondem um complexo industrial rigoroso e de alta precisão. Pode-se notar a magnitude das operações logísticas que moldam silenciosamente o abastecimento mundial de alimentos. O processo de transformação avança agora para a próxima etapa. Duas potências industriais controlavam os pilares da produção de óleo de girassol na região do Mar Negro, antes do colapso logístico. Por que um vácuo de oferta tão massivo paralisou repentinamente o mapa de suprimentos global? Aparentemente, o mercado possuía rotas diversificadas o suficiente para suportar crises regionais. Mas a interrupção súbita das operações na Ucrânia e na Rússia travou a distribuição, forçando uma mudança imediata de estratégia econômica mundial. A China executou uma entrada de mercado silenciosa, mas calculada com rigor industrial e visão de longo prazo. Pode-se notar como o investimento em sistemas de cultivo modernos transformou a paisagem das planícies da Mongólia Interior, Gansu e Heilongjiang. As plantações se estendem de forma contínua até o horizonte, focando na escala bruta de extração para suprir a demanda. Mas isso é apenas o começo da reconfiguração geopolítica. No entanto, os Estados Unidos adotaram uma metodologia técnica distinta do outro lado do Pacífico. À primeira vista, a extração do óleo parece um processo mecânico padronizado, mas na prática, as refinarias americanas tratam cada lote com precisão cirúrgica de polimento. O equipamento gradualmente purifica a matéria-prima através de tecnologias avançadas, eliminando imperfeições microscópicas até atingir a estabilidade química ideal. A disputa transita da simples corrida por volume para uma batalha de eficiência tecnológica e capacidade de processamento. Depois, fica mais complexo. O setor agora se divide entre a força de industrialização agrícola massiva chinesa e a especialização em refino avançado norte-americana. Essa dicotomia técnica define quem controlará os recursos na nova era da agricultura global. O fluxo de produção segue seu curso adaptado às novas lideranças de mercado. Milhões de sementes negras e brilhantes são reveladas no momento exato em que as últimas pétalas da flor se fecham definitivamente. Por que a entrada das colheitadeiras gigantes no campo exige uma precisão quase militar? Aparentemente, trata-se apenas de recolher a safra madura, mas a sincronia exata das máquinas garante que as lâminas giratórias realizem cortes de alta velocidade sem desperdiçar um único metro quadrado da plantação. Cada colheitadeira moderna é uma peça de engenharia que funde força mecânica bruta com processamento eletrônico de dados. Pode-se notar como a plataforma frontal ajusta sua altura automaticamente, guiada por sensores a laser que leem o terreno em tempo real. Isso garante que o equipamento apare apenas os caules necessários, minimizando drasticamente a perda de sementes na entrada. Mas isso é apenas o começo do processamento interno. Brocas de alimentação e transportadores em espiral puxam as cabeças de girassol para dentro da câmara de debulha. À primeira vista, a separação mecânica parece caótica e agressiva,
Mas, na prática, os rotores giram a milhares de rotações por minuto para soltar as sementes sem causar danos aos seus núcleos vitais. Ventiladores potentes sopram nuvens de poeira e cascas para fora da máquina, limpando a carga. Peneiras vibratórias classificam o material por tamanho, deixando passar apenas os grãos mais finos para o depósito. Depois, fica mais complexo. Sensores ópticos monitoram a umidade e o peso da colheita continuamente. O sistema de GPS e mapeamento por satélite guia o trajeto da máquina para evitar falhas ou sobreposições nas linhas de corte. 10.000 litros é a capacidade exata que o tanque de armazenamento atinge antes de precisar ser esvaziado. A broca de descarga oscila para fora, travando sua posição em perfeita sincronia com um caminhão que se move lateralmente. Vê-se como uma cascata constante de sementes de girassol flui de maneira uniforme, preenchendo o veículo de transporte quase sem derramamento. Atrás das máquinas, os talos e folhas restantes são triturados e devolvidos ao solo como nutrientes em um ciclo fechado. O processo está apenas ganhando velocidade sob a luz artificial. Luzes de LED cortam a escuridão da paisagem, enquanto o zumbido dos motores se mistura ao vento noturno. A operação contínua maximiza a eficiência da colheita antes que as condições climáticas mudem. Os caminhões totalmente carregados partem finalmente do campo, levando o ouro líquido em potencial para a usina de refino. 40 toneladas de sementes entram no complexo industrial a cada hora para o início do processamento. Assim que os caminhões carregados de girassol acessam a zona de recepção, tubos de sucção automatizados descem sobre a carga para coletar amostras aleatórias. Por que a análise de cada remessa individual é tão rigorosa antes mesmo do descarregamento? Aparentemente, a inspeção visual seria suficiente para agilizar a entrada dos veículos na planta, mas, sem a medição, precisa de umidade e densidade a granel. Um único lote contaminado poderia comprometer o armazenamento nos silos com mofo e oxidação. Os dados fluem instantaneamente para o centro de controle, onde computadores avaliam a qualidade da carga antes de autorizar a abertura das válvulas. Uma corrente contínua de sementes negras brilhantes flui para os funis de admissão, percorrendo o caminho através de roscas transportadoras helicoidais. O sistema pneumático eleva a matéria-prima para o interior de silos imensos. A estrutura de aço inoxidável de camada tripla fornece isolamento térmico passivo, mantendo a temperatura interna estável independentemente do clima externo. Isso garante que as sementes permaneçam com menos de 10% de umidade, protegidas até o momento de entrar na linha de processamento. Dos silos de armazenamento, o material segue diretamente para a área de triagem técnica. Pode-se notar como as peneiras vibratórias de múltiplas camadas trabalham sem pausas, com suas estruturas de aço pesando várias toneladas. Eixos excêntricos impulsionam o movimento em ciclos rítmicos constantes. As telas de malha, equipadas com orifícios de diâmetros variáveis, separam as sementes estritamente por peso e dimensão física. Ventiladores centrífugos sopram ar na direção oposta ao fluxo das sementes, forçando a poeira, palha e folhas secas para dentro da câmara de filtragem ciclônica. O sistema atinge um nível de pureza superior a 99% durante a operação contínua. As sementes mais limpas são desviadas para a linha de embalagem comercial. Balanças eletrônicas de alta sensibilidade operam em sincronia com transportadores vibratórios, garantindo que cada saco tenha o peso exato, com uma margem de erro não superior a 0,1%. Mas isso é apenas o começo da operação logística. Detectores de metais realizam uma varredura final, enquanto câmeras ópticas inspecionam a geometria das embalagens após o selamento térmico. Braços robóticos articulados empilham as caixas sobre paletes de madeira, com precisão milimétrica. Centenas de pacotes perfeitamente selados
são finalizados a cada minuto sob a iluminação industrial. Para as sementes que serão descascadas, o processo ocorre dentro de máquinas de descasque centrífugo que giram a mais de 1000 rotações por minuto. A força física separa as cascas dos núcleos brancos. Um sistema pneumático duplo extrai os resíduos leves, deixando os grãos caírem suavemente na esteira transportadora. À primeira vista, o atrito em alta velocidade parece inofensivo para a integridade do grão, mas, na prática, ele geraria calor suficiente para danificar a superfície da semente. Por essa razão, todo o interior da máquina é revestido com um composto macio e ventiladores de ar frio resfriam o material imediatamente após o descasque. No centro da fábrica reside a unidade de extração de óleo, onde a inteligência tecnológica coordena a força mecânica. Os grãos descascados alimentam a câmara de vaporização por parafuso. Vapor saturado, com temperaturas entre 110 e 120 graus Celsius, amolece as estruturas celulares do material. O calor necessário provém de uma caldeira de biomassa que queima as próprias cascas descartadas anteriormente, criando um sistema de energia de ciclo fechado. Uma vez que os grãos atingem a maleabilidade ideal, eles são transferidos para a prensa de parafuso. Um eixo de liga metálica de rotação rápida gera uma pressão superior a 25 megapascais dentro do barril de aço. Vê-se como o óleo é forçado a sair através de fendas de meio milímetro ao longo das paredes da câmara, sendo coletado em tanques externos. A torta seca restante passa por uma segunda prensagem para a recuperação total dos fluidos antes de ser comprimida em pellets. Como este é um método de extração baseado em calor, o óleo bruto ainda contém ceras e impurezas orgânicas nesta fase. Depois, fica mais complexo. O líquido entra em um sistema de filtragem a vácuo fechado, onde membranas ultrafinas capturam os resíduos restantes. Vapor quente e uma solução neutralizante especializada purificam o óleo, removendo contaminantes e odores completamente. O produto atinge então padrões internacionais de qualidade, apresentando-se límpido e leve. Na área de engarrafamento, bombas de alta pressão direcionam o óleo para a linha de envase automatizada. Fluxos de óleo de girassol preenchem os recipientes com precisão volumétrica absoluta. Braços robóticos empilham as garrafas cintilantes em paletes logo após a rotulagem e o encapsulamento. Em minutos, milhares de unidades deslizam pelas esteiras transportadoras, prontas para a distribuição global. No entanto, o processo industrial aproveita integralmente a matéria-prima, indo além do líquido extraído. O resíduo seco, subproduto de toneladas de sementes prensadas, retém um valor nutricional significativo. Sob a forte compressão de prensas secundárias, o farelo é compactado em tortas de girassol espessas e firmes. Uma parte desse material é processada em barras de proteína vegetal para consumo humano. O restante é moído, peneirado e comprimido por rolos de aço de alta pressão em pellets de ração uniformes, fáceis de armazenar. Toda essa cadeia produtiva, contudo, tem sua origem meses antes nos campos agrícolas. A cada primavera, máquinas pesadas iniciam a preparação do solo através das planícies. Lâminas de arado de aço cortam a terra endurecida, misturando restos orgânicos da colheita anterior para restaurar a aeração. Cultivadores profundos seguem atrás, soltando as camadas inferiores para otimizar o fluxo de água. Máquinas de nivelamento alisam a superfície, transformando o terreno irregular em uma base plana para o plantio. Semeadoras pneumáticas avançam pelos campos com precisão mecânica assim que o solo está pronto. Dentro de seus reservatórios, milhares de sementes tratadas aguardam a distribuição. Os sistemas de abertura de valas esculpem sulcos perfeitamente alinhados no solo. O mecanismo de assento libera cada semente em uma profundidade e distância exatas, calculadas para o crescimento ideal. Imediatamente após, uma unidade de cobertura sela a terra,
garantindo o contato da semente com a umidade subterrânea. 2 semanas depois, os campos começam a exibir os primeiros sinais de vegetação. Pulverizadores autopropelidos, equipados com longos braços metálicos, deslizam sobre as fileiras de brotos. Eles liberam uma névoa controlada de nutrientes e soluções protetoras sem causar danos físicos às folhas jovens. Sistemas de irrigação de grande porte bombeiam água de reservatórios próximos através de tubulações extensas. Pode-se observar os arcos prateados de chuva artificial criados pelos aspersores de alta pressão que giram em ritmo constante. Máquinas de capina especializadas movem-se silenciosamente entre as linhas de plantio, removendo raízes concorrentes para garantir a absorção total de nutrientes pelos girassóis. À medida que as flores se abrem, agricultores utilizam ferramentas precisas para assistir à polinização e cobrir as flores com bolsas protetoras. Sob o céu de verão, milhões de plantas orientam-se em uníssono em direção à luz, armazenando energia até o amadurecimento das sementes negras. O ciclo se completa e a matéria-prima está pronta para reiniciar a jornada de transformação industrial.